Fala, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então, a mais uma aula de matemática para vestibular, Enem e concurso público, tá bom? Hoje a gente vai falar de um assunto muitíssimo importante, já está escrito aí, né? Lembrando que esse assunto aqui ele é ligado diretamente ao assunto anterior. Então, se você quiser continuar acompanhando as aulas aí, se quiser acompanhar as aulas aí desde o começo, você pode seguir a playlist no meu canal, né? E lembrando que essa playlist aqui também vai estar disponibilizada depois, futuramente, aí no canal da ETEC de Itararé. Vai ter um link na descrição se por acaso você estiver vendo esse vídeo aí já no tempo que estiver feito. Gente, essa parte de função afim e função quadrática, ele é um assunto que está ligado diretamente ao assunto de função, claro, e função está ligado diretamente ao assunto de conjuntos numéricos, tá bom? Que também a gente já teve todas essas aulas de conjuntos numéricos, tá? Tá bom, sim. Conjuntos. Então, o que é a função nesse processo todo? É quando a gente tem um conjunto A e eu tenho valores dentro desse conjunto A, né? Vamos fazer esse conjunto A igual ao maior conjunto numérico que você conhece até o momento, que é o conjunto dos números reais. Tá? Então, se esse conjunto é os números reais, qual valor eu posso ter ali? Qualquer valor que você quiser, certo? E quando você não escolhe um valor, você coloca numa incógnita, que é um x. Você aprendeu muito isso em álgebra. Tá? Inclusive, esse assunto aqui ele é conhecido como números e álgebra. Por quê? É onde a gente começou a trabalhar os números dentro de um conjunto e começamos a jogar ele para o outro conjunto, tá? Esse trabalho de jogar ele para o outro conjunto é quando a gente cria a nossa primeira funçãozinha dentro do x, né? Que é fazer o algebrismo da função, né? Vamos pegar uma função de exemplo aqui, ó, a função 4x menos 2 dividido por 3, né? Professor, não é uma função, é uma equação. Isso, porque para ela ser uma função, eu tenho que escrever a minha igualdade e colocar f de x, tá? Que é o que está ali. É assim que a gente fala isso, f de x. Então, esse meu f de x agora, então, ele é esse valor ali, ó. Qual é o valor para o meu x se tornar o número 5, por exemplo? Né? Ou qual é o valor para o meu número x? Vamos diferenciar o x1, x2 aqui. Mas não é o mesmo x? Claro, gente, é o mesmo x, né? Só que como ele vai mudar em dois instantes, eu vou diferenciar ele para mim aqui. Qual é o valor que eu substituo que ele vale 6? Ah, professor, mas eu não sei. Sim, gente, quando a gente não sabe, a gente utiliza o conhecimento que está aqui, ó, que é o processo algébrico, né? Geralmente é o processo contrário. Então, se tem uma divisão, você vai ter que multiplicar em algum momento. Se tem uma subtração, você vai ter que somar em algum momento. Tudo bem? Nessa questãozinha aqui, vamos resolver ela rapidinho, então. Qual é o valor do x, né? Qual é o valor do x? Qual valor assume o x dentro do meu domínio? Olha só. Então, o conjunto A, também conhecido como conjunto domínio, né? Que ele vai possuir uma imagem dentro do meu contradomínio, lembrando aí que se o meu contradomínio for igual aos números reais e a minha imagem, IM, também for igual aos números reais, né? Ou pertence aos reais, que é bem mais bonitinho assim, ó. Ai, que bonito, gostei, hein? Tá. Então significa o quê? Significa que a minha imagem e o meu contradomínio eles podem ter o mesmo tamanho, ou seja, um contém o outro e o outro contém o um, né? Aqueles símbolos bonitinhos lá, ó. Então, o contradomínio contém a imagem, tá bom? Ou a imagem está contida no contradomínio. Tá? A gente vai falar bastante disso aí nessa nossa aulinha de hoje. Tá? Só para resolver essa daqui com vocês, gente, o valor do x nesse caso aqui, você faria uma substituição simples, né? Como eu falei. Então, o f de x, ele se tornou 5. Isso é a minha função, ele virou 5. Então, o f de x, ele virou 5. Mas qual foi o valor do x que eu tive que pôr para ele virar 5? Olha, você percebe que eu estou fazendo o caminho contrário? Porque a matemática permite isso, né? Então, aqui basta eu escrever agora esta minha equação, não é mais função, porque esse assunto aqui agora só tem uma variável, aqui tem duas, né? Aqui eu tenho o x, que é também conhecido como variável independente, indep, e o f de x, que vai ser o y, tá? Quando a gente colocar ele num gráfico, ele vai ser a variável dep, dependente. Tá bom? Que ela depende dos valores do x. Né? Então, quando eu coloco aqui embaixo, já não tem mais ninguém dependendo de ninguém. Então, eu tenho que chegar na minha solução. Né? Então, a minha solução aqui é a tal da resposta. O x é igual a quem? Tá? Então, 3 está dividindo, passou para lá multiplicando. Então, 5 vai virar 15. Né? Aqui eu tenho 4x menos 2. O 2 está negativo, passou para lá positivo.
Então, ele vai ser 15 mais 2. Vou pôr o resultado já aqui. 17. O 4 está multiplicando, passou dividindo. Então, o meu x é igual a 17 quartos. O que significa isso? Sempre que eu jogar o 17 quartos, a minha função vai transformar ele no número 5. Legal, né? Tá. Então, o que é isso daqui, então? Uma função, e a gente vai trabalhar com dois tipos de funções. Eu só vou trabalhar um com vocês nessa aula, né? Então, basta você aí continuar me acompanhando para você saber o outro. Então, hoje vai ser a parte de função de primeiro grau. A função de primeiro grau, também conhecida como função afim. Tá? Então, essa função de primeiro grau, o que ela serve e o que a gente usa ela? Gente, ela é uma função onde todos os valores do x, olha que legal isso, ó, eles estão ligados diretamente a apenas um valor da função. Tá? Então, eu tenho um x, um valor da função. Um x, um valor da função. Tudo bem? Ó, professor, mas na quadrática é diferente? Sim, na quadrática você tem mais valores, né? Devido ao valorzinho do quadrado, se você já lembra como é que você resolve equações quadradas, né? A gente tem o x1 e o x2 na resposta. O que significa isso? Que o x1 e o x2, eles vão assumir o mesmo resultado dentro da minha função, né? Eu jogo eles assumem o mesmo resultado, né? São as raízes, no caso aqui, né? Mas vai ter mais um x1, x2 que assumem mais resultados, por causa de ser uma função do segundo grau. Mas bem básico, anteriormente a gente tem a função de primeiro grau, ou seja, o x, ele assume diretamente apenas um valor de imagem. Tudo bem? Isso é a minha função no primeiro grau? Sim, isso é a função no primeiro grau. Mas para exemplificar para vocês, eu vou trazer aqui um conhecimento, que é um conhecimento um pouco mais detalhado, que é o plano coordenado, né? Também conhecido como plano cartesiano. A gente vai ver bastante disso no futuro aí, tá bom, gente? Basta você continuar me acompanhando, né? E se você não está no grupo do WhatsApp ainda, tem um link na descrição, só você clicar ali, tá? Gente, quando eu pego os valores do x aqui, ó, todos os valores do x, e eu coloco ele numa reta numérica, onde o x exão R, x pertence aos reais. Então eu tenho todos os valores dele dentro dessa reta aqui, ou seja, ele vem de valores negativos, bem negativos, muito pequenininhos, né? Muito negativos, perdão, não pequeno, e vai para um valor máximo que você conseguir imaginar aí. E se você imaginar um número, dá para imaginar um maior ainda. Então ele possui todos os valores. E do mesmo jeito, você vai criar então um eixo y, né? Onde ele também possui todos os valores, lá de baixo até lá em cima, tá? E sempre que você imaginar um número, dá para imaginar um número maior. E o que seria a minha função nesse processo todo? Gente, a sua função, ela seria um desenho que vai aparecer graficamente, tá? E sempre que eu estou associando função de primeiro grau, eu tenho apenas uma raiz. Só que você não tem somente uma raiz, você tem um valor associado, vou por assim, ó, um VA, somente um valor associado da minha variável independente, o x, para a minha variável dependente. E se você só tem um valor, esse x que está aqui, ó, professor, mas que número é ele? Pode ser o número 1, ele pode ser o número 3, pode ser o número 20, dependendo da sua escala. Ele pode ser o número 200, né? Aí o 400 estaria aqui. 400 estaria aqui. Então, não sei que valor ele é, mas eu tenho certeza que ele está associado a apenas um valor no meu f. Então, isso não tem como eu ter um cruzamento de linhas, gente. Você entende isso? Eu não posso pegar minha função e fazer assim, por exemplo. Vamos ver. Por quê? Porque daí esse valor estaria aqui e na mesma altura eu teria um outro valor lá. Perdão, seria mais ou menos por aqui, ó, ou aqui. Tem um outro valor, onde eles teriam a mesma altura. Se tem a mesma altura, tem o mesmo f de x. Tem o resultado da função. Tá? Então, nesse caso, eu não poderia ter uma função em V. Eu não poderia ter uma função, olha só, uma função lombada. Isso é legal, hein? Uma função assim, ó. Por quê? Porque esse valor que está aqui está na mesma altura de um valor lá atrás, um valor negativo. Não sei qual é, mas tem a mesma altura. Tá bom? Ou uma função zigue-zague. Porque, olha só, na mesma altura eu tenho um monte de valor. Certo? Então, esse monte de valor aqui, ó, vocês estão sacando a ideia, né? Ele desmancha a minha função do primeiro grau. Então, uma função do primeiro grau, ela só vai ter um valor associado. E qual é a consequência disso? Olha que bonitinho, gente. A consequência disso é uma reta. Então, a gente tem dois nomes aí, hein?
função afim, função do primeiro grau, tá? E agora acabei de te ensinar um outro nome, que é a função da reta. Você pode chamar também a função de primeiro grau de função da reta. Tá bom? Características que a gente tem na minha reta. A gente tem a inclinação da reta. A inclinação da reta, ela sempre é medida em relação ao eixo x. Essa inclinação da reta aqui, ela está relacionada com o jeito que eu escrevo minha função. Vou escrever de vermelhinho aqui do lado, ó. Toda função de primeiro grau, ela vai ser escrita no formato em que você pega um coeficiente, multiplica com o x, e depois você acrescenta nesse x, ou você subtrai nesse x, tá? O coeficiente, vou escrever de duas cores aqui, ó. Vamos pegar cores bem chamativas aqui, ó. Vou botar um A e o outro eu vou botar um B. Ficou verde, fica verde claro. Então, esse A aqui, ele está relacionado diretamente à minha inclinação. Tá bom? A gente vai tratar dele. O A está direcionado com a minha inclinação. O A é conhecido como coeficiente, coef, anota aí, coeficiente angular. Ele dá o ângulo que eu tenho ali. Tudo bem? Não é em graus, tá, gente? Vai ser um valor, depois a gente fala sobre isso. E o meu B, ele é conhecido como coeficiente linear. Tá? E esse coeficiente linear, o que ele é? Ele é o ponto, exatamente o ponto aonde eu corto a minha reta y, né? Ou seja, os valores do y ali. É onde o meu f de x, ele assume um valor igual ao b, ou seja, o meu x é zero, ele some essa parte aqui, ó. Então, o bzinho é onde eu corto ele ali, conhecido como coeficiente linear. Tá bom? Então, a gente tem o ângulo ali, que está multiplicando o x. Isso daqui é legal, gente, porque quanto maior é o número que eu multiplico ele ali, maior vai ser minha angulação. Então, o que significa isso? Ó? Eu vou ter valores, deixa eu pegar o mesmo tom aqui, chamativo, eu vou ter valores dele mais inclinado. Então, a minha função passou a ter um ângulo maior, né? Acho que vocês estão sacando isso. Né? O professor pode ser negativo também. Se você passar de 90 graus, né? Aí então você vai começar a ter valores negativos. Deixa eu tirar o verde aqui, o verde e amarelo. Você vai começar a ter valores negativos. Mas olha só, gente, vocês estão se ligando que toda vez que eu faço o desenho aqui de uma funçãozinha, né? Vamos diferenciar elas aqui, ó. A vermelha eu vou chamar de f de x, a amarela eu vou chamar de g de x, uma outra função. Mas por que não é f? Porque é para não usar a mesma letra, né, gente? E eu vou chamar essa aqui, que eu coloquei aqui de rosa, vou chamar ela de h de x. Então, estou sempre desenhando uma reta e estou mudando somente a inclinação dela. E se a minha inclinação tiver valores que me levam para os valores negativos dentro do x, que é o que está acontecendo aqui com esse meu g, né? Esse meu g está levando valores negativos dentro do y, perdão. Está descendo lá para valores cada vez mais negativos. Então, significa que a minha reta tem um coeficiente angular negativo. Tá? Então, aqui eu sei que o coeficiente angular dele é negativo. A gente vai falar disso também aí no futuro. Tá bom? Gente, então coisas importantes a respeito da nossa função reta, ou da nossa função de primeiro grau, ou a nossa função afim. Ela é uma função do tipo ax mais b, vou escrever de novo aqui, ó, uma função, vou escrever g de x agora, uma função do tipo ax mais b. O a, se ele for negativo, ele vai deixar a minha função invertida. Ao contrário, é decrescente, não vai crescer os valores, vai decrescer. Tá? E se no caso for valores positivos, o A vai ser positivozinho também, tá bom? Esse A e B, então, eles são conhecidos como coeficientes. Esses dois coeficientes são importantes na nossa reta